Agora nós vamos pegar essa energia do Plutão retrógrado e projetar para os 12 signos. Lembrando que semanas anteriores nós já havíamos falado da energia de Plutão, que conversava intensamente com aquela grande conjunção de planetas que tivemos em Áries. Então a energia de Plutão, agora entrando em retrogradação, vem pedir para que a gente revise todos os resultados que a gente pode observar nessas semanas, de coisas que andaram, de coisas que ficaram de repente mal resolvidas, ou seja, as fluências e os desafios. E através dessa energia, agora eu vou projetar para os 12 signos, onde eu coloco Plutão no signo ascendente e faço a leitura de todos os signos numa sequência. Aí vocês entendem quais são as casas, ou seja, setor 2, setor 3. Então eu coloco o signo, que é Aquário, no primeiro signo e depois trabalho a energia sequencial dos outros signos de acordo com as casas, onde cada um vai ter a sua tônica de análise do que deve ficar na própria vida, no sentido de intensificar, por mais desafiador que seja, a retrogradação traz essa possibilidade, como também coisas que a gente percebe que literalmente não se encaixam mais na nossa vida. Então este é o trabalho de Plutão. E como eu vou fazer o desenvolvimento da mandala para os 12 signos, considera da seguinte forma: o seu próprio signo, que é extremamente importante. Caso você conheça o signo ascendente também, faça um mix. O signo ascendente representa a tomada de atitude, o primeiro passo, como que a gente projeta a nossa energia para que aquilo que o signo solar deve fazer tenha um direcionamento legal. Conhece a astrologia? Projeta isso para o seu mapa inteiro, ok? E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? É praticamente uma energia bem análoga a que falamos de semanas atrás. Vamos conversar agora com os aquarianos. Aquarianos, Plutão inicia a sua retrogradação exatamente na sua égide. Então, a partir de quinta-feira, principalmente, mas pode ser sentido logo agora, no início da semana, com a parada de Plutão, onde ainda vale a pena você colocar a sua energia, aonde não vale mais você colocar a sua força, ou seja, o primeiro setor é o setor da iniciativa. Quais são os pontos da sua vida que você fala, pô, coloquei tanta energia aqui, as coisas não estão andando, não tem jeito. Agora fica bem claro e evidente, essa é a dica principal, de que isso não vale mais a pena ter o meu esforço pessoal. Aí é a força transformadora e regeneradora de Plutão. Já para as experiências que você observar, tá desafiador, mas eu quero isso na minha vida, vai trabalhando agora, a partir dessa semana, todas as revisões necessárias para que você consiga inovar e isso tenha um direcionamento de acordo com o que você busca. Esta é a grande missão para os aquarianos e tudo isso você tem que observar em todas as suas experiências principais. O que está andando, o que realmente não tem mais jeito. Você não pode mais gastar a sua energia em coisas que não se encaixam e você fica naquela energia terrível de querer que elas mudem e elas já deixam bem claro que não existe a possibilidade de mudança. Aí vem a força transformadora e regeneradora. Naquilo que você percebe que ainda vale a pena você colocar a sua força, a sua energia, mantém. Aproveita e revisa tudo neste quase meio ano e vai dando um direcionamento legal. Então a decisão é sua, e assim como as suas experiências principais. Basta você analisar. Plutão propicia muito esta forma de você saber aonde ainda vale a pena colocar a sua energia e onde não tem mais jeito, seja qual for a experiência. Agora vamos conversar com o signo, tendo o Aquário como primeiro, que se transforma no segundo, é o sequencial dos signos. Agora nós vamos trocar uma ideia com quem? Com os piscianos. Piscianos, vocês com essa força libertadora deste ponto lunar, enquanto ele estiver aí, eu vou lembrar vocês que representa a cabeça do dragão, é o momento da libertação. Então essa força agora é ativada. E que libertação é essa? O segundo setor
é o setor onde a gente tem que ter firmeza, olha as palavras, estabilidade, estrutura nas experiências. Onde você projetou a sua força pessoal e você percebe que por mais que os desafios estejam presentes, existe ainda aquela possibilidade de coisas estruturadas, as pessoas se comprometeram e estão realmente juntas, firmes e confiáveis juntos de ti. Deu para entender? Isso significa que você ainda coloca a sua energia, porque vale a pena. Você sente essa confiabilidade. Sabe quando você percebe que as pessoas estão realmente juntas de ti? Então você, sabe, mantém essa energia, que tem firmeza. Olha as palavras, confiabilidade. Elas têm raízes, elas são fortes. Não é qualquer vento que derruba essa experiência que é importante. Vamos revisar com esse Plutão, a partir dessa semana, tudo que aparecer que precisa ser lapidado para que essa energia boa continue. Já, se você observar que tem teimosia, sabe, aquela energia estagnada, até mesmo, vou colocar essa palavra, preguiça, sabe, não aguento mais que isso continue desse jeito, parado, estagnado, e as pessoas são teimosas, não querem mudar, de repente isso vem de ti. Chegou o momento de regenerar isso. Aí você trabalha essa libertação deste ponto lunar kármico, que não é um planeta, que se chama a cabeça do dragão, que pede que vocês se libertem. Não adianta você ficar com um carro patinando e não saindo do lugar. Isso é simbólico. Mas quantas vezes a gente fica preso e teimoso, sabe, teimosia mesmo, em determinadas experiências que precisam ter um movimento diferente, e a gente não propicia isso. Então joga isso em qualquer experiência que você percebe que nessa semana começa a se demonstrar para ti o que é confiável e o que é cristalizado e bloqueado e não se movimenta. Você tem que ter esse ponto de observação para saber como direcionar a sua força pessoal, seja qual for a experiência. Aquilo que está cristalizado e fica bem claro que não vai mudar, eu recomendo que você regenere isso na sua vida. Acho que deu para entender, né? Agora, qual é o terceiro signo em relação a esta força? Agora vamos trocar uma ideia com os arianos. Arianos, vocês que estão com o poder de Marte aí a 1000 por hora, a conjunção ainda firme do Saturno e do Netuno, e o Saturno conversa de uma forma fluente com Plutão, que inicia a sua retrogradação. É o momento do diálogo, é o momento da conversa, é o momento de observar novos caminhos, novas possibilidades que podem surgir nas experiências. Sabe aquilo que de repente você falou demais e está tudo complicado? Vai lá, conversa de novo. Haja com profundidade nas palavras. Não fica com aquelas coisas meio evasivas, superficiais, falo mais ou menos e saio andando. Como também aquilo que precisava ser dito e não foi falado. Agora o Plutão ele fala, e aí a sua comunicação? Os caminhos que podem aparecer após uma troca de ideia. O que precisa ainda ter um diálogo para que as coisas fluam, para que novos caminhos surjam. Agora é aquele momento da responsabilidade de Saturno, que conversa de uma forma legal com Plutão, que inicia a sua retrogradação. Não adianta segurar aquilo que precisa ser falado e não adianta ficar com uma metralhadora de palavras que não resolvem nada. Com isso você terá, olha, com o diálogo, você terá a possibilidade de ver o que realmente deve ficar e o que deve ir. Com Plutão não tem essa conversa de você deixar tudo mais ou menos superficialmente resolvido e não está. A ferida é mais embaixo. Então chegou aquela hora de você promover o diálogo ou aceitar o diálogo e a conversa para resolver isto com seriedade, com tudo que está mal resolvido. Tudo depende de como você está presente com as suas experiências. Conversar, dialogar, os novos caminhos vão surgir, que sejam bons e fluentes para afirmar e deixar arrumadinho o que ficou mal conversado. Aí os novos caminhos e diretrizes surgem, que seja bom para todos. Esse é o caminho para vocês, arianos. Receba também
quem quer conversar, ou se realmente após a conversa não tem jeito, cada qual com o seu caminho. Mas é necessário, essa palavra é fundamental para vocês. Diálogo. Mas o diálogo com uma energia realmente forte, com uma energia que tenha muita seriedade por parte de todos. Chega de joguinhos. Acho que deu para pegar, né? Agora vamos conversar com quem? Com o signo que ficou em quarto nessa semana. Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, a energia do Sol está aí a 1000 por hora. Se você não fez aniversário ainda, já deve estar chegando. Essa energia do Sol vem trazer luz junto dessa lua cheia, dessa força maravilhosa do Mercúrio que está aí pedindo para que as teimosias taurinas sejam trabalhadas. Mas qual é a linguagem do Plutão que inicia sua retrogradação no quarto setor que impacta vocês? A força dos sentimentos. Não adianta mais ficar guardando sentimentos mal resolvidos dentro de vocês. É o momento de deixar as gavetas dos sentimentos mais profundos serem abertas e, com isso, todos esses sentimentos devem ser expostos de uma forma verdadeira nas experiências. Não adianta, de repente, na troca com as pessoas e experiências, você fazer cara de paisagem sorrindo e dentro de você a coisa está mal resolvida. É a hora de encarar a verdade dos sentimentos. Isso que o Plutão retrógrado pede para todos os taurinos. Aproveita a energia do Sol, inaugurando esse caminho aí do Plutão retrógrado que vai até outubro. Agora é aquele momento de encarar os sentimentos de uma forma verdadeira, por mais desafiador que seja. Então é o momento também de você encarar os sentimentos dos outros que estão envolvidos com vocês, mas de uma forma autêntica, verdadeira, sem aquela coisa do sentimento escondido, do sentimento engavetado. Se você tem algo de bom para projetar através dos seus sentimentos para alguém, o momento é agora. Assim como também de projetar aqueles sentimentos mal resolvidos que precisam ser resolvidos com esta revisão de Plutão. Porque se você continuar engavetando esses sentimentos ou fugindo dos sentimentos que vêm de fora, que você não quer se defrontar, estou falando sim de pessoas. Estas gavetas que você vai empurrar para dentro, olha, quando elas resolverem se abrir novamente nesse período de quase meio ano de Plutão retrógrado, vai ser tudo muito mais desafiador. Então, coragem de encarar os sentimentos verdadeiros, tanto seus como dos outros. E com isso, todo mundo colocando a verdade dos sentimentos através de emoções que podem ser até complicadas em relação às experiências, é aquele momento de resolver, revisar, não deixar nada pequenininho mal resolvido dentro, com um sentimentozinho pequenininho ali, que você fala, tá tudo bem, relevo, mas não está. Isso vai se tornar um maremoto tenebroso mais adiante. Então vamos lá, taurinos, tenham a coragem de viver as realidades dos sentimentos. Não os engavete mais. Agora vamos conversar com o signo que ficou em quinto na semana. Vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, ainda aquela conjunção de Urano e Vênus. Eles estão um pouquinho afastados, mas ainda está forte e atuante. É aquele momento, olha a palavra, compreensão, amor. Olha o que a revisão de Plutão pede para vocês. É aquela energia de que por mais que tudo chegue de uma forma desafiadora para você revisar, encare com compreensão, com fraternidade, com amor. Pô, isso está mal resolvido, então vamos lá, a tônica de vocês. Vamos ver o que dá para fazer. Vamos tentar nos adaptar. Isso se vale a pena ainda. Se vale a pena resgatar, olha o quinto setor, o amor, o prazer, a alegria de viver a experiência. E não estou falando de relacionamento. Isso pode ser diretamente uma questão de trabalho, uma amizade, coisas familiares, ou algo que está aí, de repente, latente dentro de ti, que agora, com esta revisão de Plutão, vem com tudo. Então, aquele momento de encarar tudo de uma forma leve,
aquela forma adaptável, mas vejam bem, geminianos, não aquela forma adaptável que eu jogo aqui, quando eu vou ali é outra coisa. Não, tem que ser firme, tem que ser verdadeiro, sério. Vamos parar de discutir. Vamos ver se dá para resgatar a alegria da experiência. Ficou claro agora? Este Urano com este Vênus, e esse Urano, que é praticamente uma energia nova que vai acompanhar vocês por muito tempo, junto dessa retrogradação de Plutão, vem pedir essas revisões profundas, transformadoras, para que vocês saibam administrar isso de uma forma legal. Não adianta mais discutir, brigar, falar uma coisa aqui, vira a esquina, já está com outra ideia na cabeça. Não, seriedade, firmeza. Vamos resolver tudo na paz. Dá para resgatar o prazer de estar junto ainda na experiência, no que nós nos envolvemos juntos. Por isso que eu disse que pode ser questões de trabalhos, metas, objetivos. Ok, maravilha, vamos revisar. Olha o Plutão na retrogradação. Não dá mais? Então maravilha, com amor no coração, tanto da parte de vocês como também de quem estiver envolvido, cada qual segue o seu caminho. Então é aquele momento de trabalhar essa energia, desse resgate da alegria, para que ela esteja presente. Porque por mais triste que seja o desapego agora, de repente é necessário para que nada fique ainda mais conturbado adiante. Mas se dá para resgatar, revise de uma forma profunda e séria, que acredito que todos vocês terão essa possibilidade, ok? Isso que é o trabalho dos geminianos nessa semana, com esse Urano novinho pedindo para que vocês se reinventem. Agora o signo que ficou em sexto na semana, vamos trocar uma ideia com quem? Vamos conversar agora com os cancerianos. Cancerianos, nessa semana, o Júpiter, que está aí forte e firme, expandindo principalmente a energia emocional de vocês, essa energia vai estar a 1000 por hora para que vocês coloquem, olha a palavra do trabalho plutoniano de revisão, de você arrumar as coisas, de você colocar em prática na sua vida a organização, o método. Não adianta as coisas ficarem todas bagunçadas e parece que está indo para frente. Agora a retrogradação de Plutão vem cobrar isso e ativar essa força do seu Júpiter aí. Porque se você, olha como é fácil compreender isso, seja qual for a experiência, você vê que tudo está meio bagunçado, mas está indo adiante. Cada qual faz do seu jeito, tal, e etc. e está indo. Mas você vê que está bagunçado, que não está legal. Essa é a energia do sexto setor, o cotidiano, o dia a dia. Se você observando agora com a retrogradação de Plutão que está bagunçado, é a hora de você parar, você e todo mundo, ou a pessoa, a situação que você está envolvido, e não deixar essa bagunça se expandir. Começa a colocar as coisas em ordem, cada um fazendo o que tenha que fazer. Aí sim você está trabalhando com essa retrogradação de Plutão. Porque se você deixar, isso daqui a pouco tá uma bagunça que você fala, não dá mais para arrumar, agora vai desse jeito mesmo. E asseguro, não vai ser bacana para ninguém. Então a sua função é administrar, organizar, deixar cada coisa onde tem que estar, fazendo o que tem que fazer diariamente para que os resultados cheguem. Esta é a grande revisão e a faxina do Plutão retrógrado para vocês. Caso você deixe bagunçado, complicou. Agora, o que seria o último toque para vocês. Está bagunçado e eu percebo que não dá para arrumar, muito cuidado e atenção, porque se não tem como arrumar a bagunça, mais para frente isso que você resolve continuar, pode ter um caminho inesperado, que esse Júpiter vai expandir muitos desafios inesperados. Então, aí você questiona, continuo nisso ou, ó, já que não dá para arrumar e ser de um jeito bacana, eu estou saindo fora. Acredito que deu para vocês entenderem. Este é o grande trabalho de Plutão retrógrado e essas revisões profundas que vocês têm que fazer, porque o Júpiter vai expandir a organização ou a bagunça. Vocês que definem se ficam e arrumam ou se pulam fora da experiência. Desculpa um pouco a gíria, mas acredito que todo mundo entendeu.
Agora o signo que ficou em sétimo na semana, nós vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos, o que eu diria para vocês? O sétimo setor. O sétimo setor, ele representa, conforme já falamos nas semanas anteriores, as parcerias, as associações, que nas semanas anteriores, quando Plutão foi ativado, com essa energia de muita força em Áries, que faz o mesmo elemento que o de vocês, que é o elemento fogo, você teve a possibilidade de decidir quem ficava como parceria, relacionamento. Ou seja, não é relacionamento só afetivo, é tudo que você permitiu se envolver seriamente. Então agora você tem a possibilidade de ver, pô, essa parceria foi legal, essa não. Pô, aqui eu abri minha energia para esse tipo de força e as coisas não estão fluindo do jeito que eu queria. Como também, de repente, acertos que você teve, parcerias, associações, relacionamentos legais que valem a pena ficar na sua vida. Lembre-se, estou falando de tudo que você se envolveu seriamente. Agora, como que você trabalha este setor de relacionamentos e parcerias com o Plutão retrógrado que vai estar a 180 graus de vocês? É uma parceria, um relacionamento, uma associação que vale a pena, só tem que ter uns pequenos ajustes. O momento de começar esses reajustes é agora. De não deixar nada crescer futuramente, você vai falar assim, pô, por que eu não arrumei quando dava para arrumar? Agora eu estou envolvido com esta pessoa, pessoas ou situação, e de repente eu não queria isso na minha vida. Então o momento é agora. Como também pode ser denunciado para você, de repente, parcerias e relacionamentos, situações que você está se envolvendo seriamente, principalmente nesse último mês, que você fala, cara, eu não quero isso na minha vida, não dá para arrumar, não dá para ajustar, aí vem aquela força regeneradora de Plutão. Então, agora eu desfaço isso. Não existe mais a seriedade, cada qual no seu canto, no seu caminho, e não temos mais esse envolvimento sério que estamos administrando conforme as semanas que estão passando. Então o Plutão vem demonstrar de uma forma bem clara o que vale a pena ficar e o que tem que ir. Com pessoas e situações que você se permitiu de novo se envolver seriamente. Este é o trabalho de Plutão com vocês. Basta você ter atenção. Isso vale, tem muito leonino que pode falar, não me envolvo com ninguém, fico na minha. Você está se envolvendo com o YouTube agora. Será que está sendo uma parceria legal? Todas as informações que você tem e etc. Deu para entender, né? Basta vocês observarem. Agora vamos conversar com o signo que ficou em oitavo na semana. Vamos trocar uma ideia com os virginianos. Agora esse ponto lunar, vou lembrar toda semana enquanto ele estiver aí, agora é o momento de vocês encarar esses aprisionamentos de frente com esta retrogradação de Plutão. Este ponto lunar kármico, chamado cauda do dragão, que está aí, ou nódulo sul, falando de uma forma mais técnica na astrologia, ele vem demonstrar de uma forma bem clara os seus aprisionamentos. É aí que o Plutão retrógrado vai atuar. Como se ele perguntasse, você vai continuar persistindo com isto que de repente há meses já está sendo demonstrado para vocês, que já deveria não mais fazer parte da sua vida, das suas experiências, e você vai continuar persistindo com essa energia, querendo que ela mude, e já ficou bem claro que ela não vai se alterar, agora que é uma palavra para vocês, virginianos, desapego. Seja de velhos hábitos que você tem na sua vida, que você de repente recebe o sinal nessa semana, olha como isso aí já não mais se encaixa na sua vida, desapega. Muitas vezes é duro, isso pode se referir a pessoas e experiências, é duro? Sim. Mas esse Plutão, que nesse setor que vocês caem, com esta retrogradação plutoniana que inicia nessa semana, vem trazer diretamente essa força de uma forma bem clara. Deixe ir embora aquilo que literalmente já demonstrou, vou repetir, já demonstrou que não existirão mudanças e vai continuar firme e enraizado aí na sua vida.
Chegou o momento da coragem, de programar, por mais desafiador que seja, nesses praticamente meio ano, nesse meio ano que vai ficar essa retrogradação até outubro, vai se desapegando, vai deixando ir. Só mude essa postura se realmente você perceber que principalmente o outro lado, ou as pessoas, situações envolvidas estão mudando e você sente essa mudança em relação a você também, aí sim, opa, tá mudando, então vamos lá. Mas se você não perceber essa mudança e continuar persistindo em tudo que literalmente se demonstra que não se encaixa mais, você pode se arrepender e muito mais para frente, porque você fecha a sua porta para coisas legais que podem se aproximar. Como que você pode colocar água em um copo que está cheio? Vai derramar. Acho que deu para entender esse simbolismo. Então, finalizando com vocês, mais do que nunca, trabalhar esses aprisionamentos desse ponto lunar, não é um planeta, chamado a cauda do dragão que está aí. Não permita que coisas que literalmente já se demonstraram que não se encaixam naquilo que você busca, continuem fazendo parte da sua vida. E, por fim, a partir do momento que você libera o desgastado, o novo se apresenta. Este é o grande trabalho do Plutão retrógrado para vocês. Agora vamos conversar com o signo que ficou em nono na semana. Vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, o regente de vocês, que é Vênus, está em um signo de ar, assim como a própria energia de vocês. Caso vocês não saibam, vocês representam um signo de ar, de troca de ideias e etc., comunicação. Libriano normalmente funciona melhor estando junto de pessoas e situações que realmente estão associados ao que vocês buscam do que sozinhos. Não que a solidão seja uma coisa ruim, mas normalmente quem tem a força de Libra forte no DNA astral funciona melhor se relacionando. E a força de Vênus em um signo da mesma égide que o de vocês potencializa isso. E o que é o nono setor com o trabalho de Plutão? Será que tudo que você está buscando na sua vida, que você está almejando, isso está abrindo novos horizontes, novos caminhos, novas perspectivas? Uma energia otimista que você acredita que as coisas que você está envolvido realmente vão dar certo? Olha aí o trabalho do Plutão. Se você sentir essa energia com a retrogradação de Plutão, não, aqui estou botando fé, estou vendo novos caminhos, vai existir, sabe, uma nova conquista, um novo horizonte, uma nova força, um reciclar, um renascimento gostoso de uma energia bacana no que você está envolvido, mantém, intensifica isso. Vai corrigindo as pequenas coisas. Mas, se essa retrogradação de Plutão, nas experiências que são as principais de vocês sentirem que não existe, é como se fosse uma flecha presa, sabe? Você mira no alvo, solta, pum, ela volta porque ela tá com um nó ali amarrado no final dela em relação ao que você queria que estivesse andando. Se você sentir que as coisas fazem com que você perca o entusiasmo, que a energia caia, isso pode ocorrer a partir dessa semana. Isso é uma sinalização muito intensa que você precisa trabalhar todos os reajustes e todas as revisões necessárias para que a libertação ocorra. Não adianta você ficar junto de experiências só por ficar e, na verdade, a sua energia astral está no que nós chamamos popularmente de baixo astral, você perde o otimismo, você não vê perspectiva nenhuma disso seguir adiante, você perde o otimismo. Você está recebendo o ensinamento de Plutão que você deve se desapegar dessa experiência. E como eu disse, no contrário, aquilo que você sentir, você está animado, que você vê que isso vai gerar frutos mais adiante, mantenha. Mantenha o seu otimismo, mantenha a sua alegria, que pequenas revisões que esse Plutão retrógrado pode demonstrar a partir dessa semana, elas são bem-vindas para que tudo continue fluindo. Mas aquilo que te prende, olha, mais do que nunca, tudo foi demonstrado e agora você tem que analisar novas possibilidades e novos caminhos para sair possivelmente de um caminho errôneo. Acredito que ficou bem claro.
Medite em relação às suas experiências. Agora vamos conversar com o signo que ficou em 10º na semana. Vamos trocar uma ideia com os escorpianos. Escorpianos, vocês são regidos por Plutão. Então existe uma possibilidade muito grande dessa retrogradação de Plutão impactar vocês diretamente. O que representa isso diretamente no 10º setor? Objetivos e metas a longo prazo. De repente você está na briga ainda, o seu trabalho, o seu profissional, aqueles objetivos que você colocou como metas, que isso é importante na minha vida, vou seguir adiante. De repente o Plutão em retrogradação vem resgatar projetos anteriores esquecidos e que são importantes para ti. Aquela gaveta que abre emocional, que representa a energia de vocês, que fala, olha esse aqui esquecido. Será que não vale a pena revisar e resgatar esse projeto? Vocês entenderam que bacana? E tudo isso pode estar aliado a qualquer tipo de experiência na sua vida, mas que represente um objetivo e uma meta extremamente sérios na sua vida. Já para, de repente, tudo tem sempre dois lados. Você já colocou muita energia em projetos, em metas, em objetivos que você falava, isso é importante na minha vida, eu preciso conquistar isso. E você percebe que a partir dessa semana, precisamente na quinta-feira, que a energia do Plutão retrógrado vem e demonstra, olha, isso aqui não é o que você tem que fazer. Você está com essa energia colocada nesse projeto, que é uma coisa muito séria, que demanda muito da sua energia, e as coisas não vão adiante, é porque o seu caminho é outro. É porque a montanha, olha o simbolismo do 10º setor, a montanha que você tem que subir é outra. Não tenha medo e muito menos vergonha de descer essa montanha e falar, tchau montanha, você não me pertence, a minha montanha é outra. Na hora certa eu vou achá-la. Isso é você, sua vida, suas metas e seus objetivos principais. Novamente, assim como Marte, Plutão é um dos seus regentes. Então ele vem revisar isso para potencializar possíveis energias que estão esquecidas, onde você tem que colocar mais seriedade para que elas retomem a sua vida, ou se de repente você está na montanha errada e deixar esse objetivo e essa meta de lado. É isso que o Plutão retrógrado que impacta vocês profundamente a partir dessa semana, em meio ano, pede que vocês retrabalhem com bastante paciência e observação estas metas que possivelmente agora serão demonstradas se estão no caminho certo ou se devem ser retrabalhadas, ok? Medite isso em qualquer experiência da vida de vocês. Agora vamos conversar com o signo que ficou em 11º na semana. Vamos trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, nessa semana, precisamente logo no comecinho, a lua cheia ficou alinhada com Lilith, na égide do seu signo. Agora eu pergunto para vocês, como está esse trabalho lilithiano? A força de Plutão trabalha de uma forma muito intensa com essa Lilith que ainda vai ficar alguns meses aí. Tudo que são energias densas, pesadas, que têm que ser trabalhadas, agora esse Plutão retrógrado fala, vamos pegar essa Lilith e abrir, escancarar e jogar de uma forma direta nas experiências para que você as encare de vez. Então é o momento da sublimação da Lilith. Lilith não é uma coisa ruim. As pessoas têm esse péssimo hábito, é um ponto de sublimação, onde a gente só sublima aquilo que a gente vê que está denso. Vocês pegaram o grande recado? E o 11º setor, com o trabalho de revisão do Plutão, vai falar com quem você está interagindo, quais são seus grupos, quais são suas influências, quais são seus amigos. São pessoas, grupos e situações que agregam valores em relação a vocês e realmente entender o sentido de amigo e coletivo do 11º setor, isso tanto no sentido virtual como também presencial. Todos aqueles que representarem uma Lilith densa, que vão fazer com que você fique com a energia sempre num baixo astral, eles serão demonstrados, são as más influências, que você deve aprender com esse Plutão em retrogradação, tirá-las da sua vida. Já pelo contrário, aquelas influências, amizades, aquela energia social, aquela troca, de novo, tanto virtual como presencial,
que são boas também serão demonstradas. Então, tudo isso vem projetar uma energia muito bacana para que você trabalhe esse joio e esse trigo, onde você vai enxergar de uma forma bem clara as revisões de más influências que devem ser retiradas da sua vida, como também aquelas que são boas que devem ser intensificadas, para que a partir do momento que você retira essas más influências, as boas se intensificam mais. Então, aquele momento de observar isso, onde estão as trocas, quem você permite que esteja presente na sua vida, de repente terapias que você pode estar fazendo que não são boas, que não agregam, isso vai ficar bem claro e evidenciado. Assim como também, como eu disse, amigos que de repente nem são mal intencionados, mas que não estão contribuindo. Vocês entenderam? Assim como também você se carrega com a energia da internet e a comunicação de uma forma geral. Fique atento que essa Lilith vai conversar e muito com vocês junto desse Plutão retrógrado a partir dessa semana. Novamente a escolha entre o joio e o trigo, ok? Agora o signo que ficou por último na semana, mas os últimos serão os primeiros, como eu sempre brinco aqui, os capricornianos. Capricornianos, o Saturno, que é o regente de vocês, que está aí conjunto com Netuno, conversa com a energia de Plutão de uma forma fluente nessa semana. E o 12º setor, eu vejo como um setor de muita assimilação de energia. Sabe aquela coisa que você consegue enxergar todos os 11 anteriores? Por isso o último setor que eu falei, os últimos serão os primeiros. Vocês têm a capacidade nessa semana de observar de uma forma bem clara o que você permite ainda que vem como valor de experiência ou no, sabe, no desafio ou na fluência que você fala, não, eu quero ter esse aprendizado. Esse aprendizado veio para que eu assimile com os meus erros. Eu tenho a possibilidade de observar, olha o Plutão conversando com vocês. Eu tenho a capacidade de observar que através desses erros os aprendizados existem, para que eu não os cometa novamente. Já pensou a análise que dá para vocês, capricornianos, fazerem em relação à vida de vocês? Olha como eu estou errando aqui. Olha como existem muitos erros nesta experiência, que de repente, com o que eu errei, eu aprendo e agora eu não vou errar novamente. Que isso pode incluir, com a retrogradação de Plutão, exatamente o desapego de erros que você não deve continuar cometendo e, finalmente, a partir dessa semana, aprender com eles. Olha que maravilhoso. Já no caso, se você já está num processo de assimilação e aprendizado constante e não reincidindo nos erros, é sinal que você já está no caminho. Aí esse Plutão retrógrado fala, então intensifique esses acertos que você já está enxergando há um bom tempo. Vocês perceberam? Como que o Plutão retrógrado vai trabalhar com vocês? Simplesmente desta forma. Não errar mais, porque agora vocês observarão de uma forma bem clara onde os erros estão presentes, onde você deve corrigi-los ou aprender e falar, agora eu não erro novamente, nesta experiência que pode envolver pessoas e situações, e potencializar caminhos verdadeiros com estes aprendizados. É assim que o Plutão em retrogradação vai conversar e muito com todos vocês a partir dessa semana. Então, esta é a energia de Plutão para os 12 signos, onde todas essas revisões profundas e transformadoras serão evidenciadas a partir dessa semana com duração até outubro deste ano.